Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio número 67, gravado domingo, 9 de fevereiro de 2025. Esse episódio tem como inspiração uma reunião que eu fiz ontem, sábado, das 7 às 8 da manhã. Eu tenho um cliente no Rio de Janeiro, eu não vou dizer o nome da empresa para eu não pedir autorização, mas um cliente há 4 anos aproximadamente no Rio de Janeiro, e por conveniência dos meus horários e dos deles, nós nos reunimos todo sábado de manhã, religiosamente, das 7 às 8 da manhã. Eu me reúno um sábado com a gestora do sistema de gestão e o outro sábado com o pessoal com o principal grupo de gestores da empresa. Ontem eu estava dizendo para eles o que a gente faz nessa reunião. Na verdade, há 100 anos atrás, ou mais, não havia, obviamente, internet, Wi-Fi, televisão, não havia, mal e porcamente havia o rádio. Então, o que as famílias faziam para entretenimento, para conversar, para passar a cultura dos mais velhos para os mais jovens? As famílias se reuniam ao redor de fogueiras, se reuniam ao redor de fogões para contar histórias. E é o que nós fazemos há 4 anos. A gente se reúne ao redor da internet para contar histórias. A internet é a fogueira, é o fogão modernos. E ontem nós estávamos conversando em um determinado momento sobre equipes, sobre gestão, sobre pessoas. Em um determinado momento, um dos meus clientes, ele disse uma frase muito importante. Ele disse, aliás, ele nem fez uma pergunta para mim, fez uma afirmação. Ele disse: Mubarak, o óbvio precisa ser dito. E é uma grande verdade. O óbvio precisa ser dito. Por exemplo, o presidente Trump, o Elon Musk, agora eles têm que dizer o óbvio para os funcionários públicos federais em Washington. Vocês precisam trabalhar, vocês precisam retornar ao trabalho. Quando eu chego numa fábrica, muitas vezes o pessoal diz: Mubarak, dá um speech aí com os operadores. E eu normalmente começo o meu speech dizendo para os operadores: olha, sabe o que a empresa quer de vocês? A empresa quer de vocês 3 pontos. É só esse o contrato de trabalho da empresa com vocês. Primeiro, vocês precisam vir trabalhar. Não metam atestados, não banquem os espertinhos, não faltem. Vocês têm que vir trabalhar. Olha só o tipo de frase, o tipo de orientação que a gente precisa estar dando hoje, 9 de fevereiro de 2025. A gente precisa estar dizendo, seja eu para os operadores de uma fábrica no interior do Brasil, seja o presidente Trump e o Elon Musk para os funcionários públicos federais na capital mais poderosa do mundo, Washington, D.C. Vocês precisam trabalhar. Segundo lugar, eu digo para os operadores: vocês precisam cuidar da segurança de vocês e dos seus colegas. Vocês têm que voltar para casa sãos e salvos. E terceiro lugar, você precisa cumprir o padrão. Então, é realmente como esse meu cliente ontem estava dizendo. Nós precisamos dizer o óbvio. E aí, eu chamei para discussão aquele vídeo que eu fiz há 1 ou 2 vídeos atrás, falando do Starbucks, falando das bobagens que o pessoal fala em gestão, e dizendo por que eu considero, como experiência prática, eu considero toda essa obra escrita principalmente por gurus americanos, Peter Drucker, Philip Kotler, uma obra que tem lá, evidentemente, os seus méritos, mas é uma obra de segunda categoria. Por quê? Porque quando você fala sobre gestão, você está falando sobre o que exatamente? Você está falando sobre os processos operacionais de uma empresa, são dezenas deles, os processos de compra, os processos de venda, os processos de supply, os processos logísticos, os processos de produção, os processos administrativos como um todo, os processos de RH. Você está falando sobre isso. E, segundo lugar, você está falando sobre a parte financeira de uma empresa. E, em terceiro lugar, você está falando sobre os planos de crescimento dessa empresa. Você está falando sobre a estratégia da empresa, sobre o growth, sobre o crescimento de uma organização. Agora, todo esse conjunto de fatores, o fator operacional, o fator estratégico, o fator financeiro de uma empresa, eles estão fundamentalmente baseados em
pessoas. Não é por isso que você chega numa biblioteca, seja ela uma biblioteca física ou uma virtual, você tem centenas, milhares de títulos escritos sobre liderança, sobre gestão de pessoas. Mas o que eu não aceito nessas obras, por isso eu as considero de segunda categoria, é que eles tiram da equação justamente as pessoas. Eles falam de liderança, falam dos empresários, falam de como a empresa tem que cuidar do mundo, como a empresa tem que cuidar das pessoas, mas eles não falam como as pessoas têm que cuidar da empresa. Eles não falam sobre o mau comportamento das pessoas. Eles tiram da equação a dificuldade que existe para gerenciar pessoas. Por exemplo, na próxima semana, se Deus quiser, eu vou fazer um vídeo sobre as lições que nós, nas nossas empresas, no mundo da corporação, nós precisamos aprender com esse mega escândalo da USAID nos Estados Unidos. Você vê, a USAID, só dando um spoiler, é uma organização com 10 mil pessoas, provavelmente todas com ensino superior, nos Estados Unidos, atuando no mundo inteiro, com um orçamento bilionário, provavelmente um orçamento de 80, 100, 120 bilhões de dólares, provavelmente maior que 99% da receita das empresas do mundo. E você tem um grau de corrupção, um grau de desorganização, um grau de desperdício do dinheiro dos contribuintes americanos gigantesco. É o maior escândalo da humanidade. Colocou o nosso mensalão e a nossa lava-jato no chinelo. Mas você vê, tem dinheiro, tem educação, tem toda a infraestrutura possível. Estados Unidos, 25%, 30% da economia mundial está lá. Mas o que falhou? As pessoas. Então, como é que você pega uma equação, você vai falar qualquer assunto sobre gestão de empresas, sobre management, e aí você tira o mau comportamento das pessoas da equação. Aí eu projetei para os meus clientes essa figurinha aqui e todo mundo riu. Eu espero que você ache graça também. A minha pergunta foi a seguinte: eu vou projetar uma figura de um grupo de trabalhadores de uma empresa e eu gostaria de saber se o grupo que você comanda aí na sua empresa, você que está me ouvindo, você que é gestor em qualquer nível da empresa, de uma equipe, eu gostaria de saber se o seu grupo ele tem esta pinta aqui. Esse é o seu grupo de trabalho? Seu grupo de trabalho é ou não é um grupo de anjos? Olha que maravilha esse grupo. Eu fico embevecido com essa imagem. Um tocando violino, o outro tocando violoncelo, o outro tocando lira, um com a Bíblia na mão, o outro com as asas esplendorosas, essas roupas fugazes. Olha que maravilha. Agora você, falando seriamente, me responda: a sua equipe é assim? A sua equipe é uma equipe de anjos? Quando eu fiz ontem, os meus clientes, do sábado de manhã, todo mundo riu, todo mundo achou graça. Foi até criado um clima de leveza na discussão, porque foi muito engraçado. Obviamente, nem eu, nem você, nem esta turma que me acompanha no sábado de manhã, nenhum de nós é anjo. Nós temos o bichinho da corrupção lá dentro. De novo, e o USA está aí para nos ensinar mais uma vez. E a pergunta é: como é que você tira esse tipo de mau comportamento humano da equação? A natureza humana é falha, intrinsecamente falha. Nós tendemos, nós todos, eu não estou me excluindo, nós tendemos a tergiversar, nós tendemos a procrastinar, nós tendemos a não cumprir o padrão, nós tendemos ao consumo menor de energia, nós tendemos ao menor trabalho, nós tendemos a evitar responsabilidades. E aí vem estes caras, esses gurus lendários,
e guruzinhos modernos que simplesmente repetem o que esses caras falam como papagaios, dizendo que abaixo o comando e controle, abaixo o microgerenciamento. Você, eu tenho certeza, seja você quem for que está aí do outro lado me assistindo, você já leu ou já ouviu alguma palestra ou já assistiu a algum evento onde o palestrante, para bancar o bacana, ele diz que você tem que eliminar o microgerenciamento, que você tem que dar contexto. O que é dar contexto? Eu vou pegar um anjinho desses aqui, vou fazer ele sentar na minha frente e vou dizer, anjinho, olha só, a gente trabalha na Starbucks, eu sou o gerente aqui da loja, você vai vender café? Aí ele vai entender, bom, então isso aqui é uma cafeteria. Eu vou dizer, não, isso aqui é muito mais do que uma cafeteria, anjinho. Isso aqui é um local onde a gente pretende melhorar a vida do planeta. E o anjinho coçando a asa, porque anjinho não coça a cabeça, coça a asa. O anjinho coçando a asa. E aí você diz, isso aqui é a terceira casa das pessoas. Qualquer pessoa, viu, anjo, que entrar por aquela porta da nossa cafeteria, mesmo que essa pessoa fique 5 horas aqui dentro, usufruindo do nosso ar-condicionado, das nossas mesas, do nosso banheiro, da nossa água e do nosso Wi-Fi e da nossa energia elétrica, e tirando o lugar de outros que vão pagar o seu salário, anjinho, mas ele é um cliente também, porque nós estamos aqui para melhorar as relações entre as pessoas, nós estamos aqui para melhorar o mundo. Entendeu, anjinho? O anjinho agora está coçando as 2 asas porque ele não entendeu. Ele é só um anjinho. Quer dizer, eu dei o contexto para ele. Isso aí é essa baboseira do contexto. Então, o que eu quero dizer para você aqui é o que eu disse ontem para minha equipe. O microgerenciamento, o comando e controle, eles nasceram com as organizações humanas, eles se desenvolveram com as organizações humanas e eles permanecem intrinsecamente dentro das organizações humanas, porque os seres humanos, os homens, os animais, são hierárquicos e precisam de autoridade, comando e controle, e muitas vezes microgerenciamento por natureza. Ontem, eu estava assistindo aqui no meu iPad uma palestra muito bacana de um cara que eu respeito demais. Eu não vou dizer o nome desse cara porque para preservá-lo, mas é um cara de mais de 70 anos, já foi presidente de empresa, já teve agência de publicidade, já trabalhou na televisão, e um cara muito decente, competente, inteligente. Eu não perco nada que vem desse cara. Porém, estava dando uma palestra, essa aqui eu assisti, e lá pelas tantas ele diz como a empresa moderna tem que se adequar ao mundo digital e papapá, e até aí tudo certo. E aí, primeiro item, ele fala, você precisa eliminar as estruturas piramidais, as estruturas hierárquicas. Colocou ali, não sei se ele acredita nisso ou não, está se fazendo de bacana, um pouco de narcisismo, um pouco de ficar bem na foto. Depois passou para os itens seguintes, que eram os que realmente interessavam. Mas eu pergunto, por que esse desgosto do ser humano com a hierarquia? Você não sabe obedecer? Esses dias eu disse para um gerente, na cara dele numa empresa, você não sabe obedecer? O diretor da empresa mandou fazer isso, se debateu, não sei o quê, mas a conclusão foi dele. Ele mandou fazer, obedeça. Você não sabe obedecer? Obedecer é o primeiro ensinamento que a gente precisaria receber dos nossos pais, para que a civilização não caia na barbárie de você ter que dizer, em pleno 2025, século 21, século da inteligência artificial, século do metaverso, o século da tecnologia mais alta que nós já tivemos na história, você tem que dizer, vocês têm que vir trabalhar. Você entendeu o contraste? E como é isso? É a vida no planeta, é o show da vida. Agora, como é que você tira isso da equação? Conclusão. Você, a não ser que você tenha essa equipe aqui, aí eu dispenso você de fazer isso, mas se você não tiver essa equipe aqui, você precisa, primeiro, ter um processo de seleção e recrutamento continuados. A RH tem que oferecer um banco de dados das melhores pessoas para qualquer área da empresa em qualquer nível. Segundo, treinamento continuado. Terceiro, demissão continuada.
você precisa tirar as maçãs podres. E quarto, você precisa ter um processo vigoroso de auditoria continuada. E para muitos e muitos funcionários, você precisa ter o processo fortíssimo de microgerenciamento até você entender que eles estão aptos para o trabalho, até você entender que eles estão treinados, até você entender que eles compreenderam a cultura da sua empresa. O plano de ação oferecido pelo episódio 67 é esse. Repetindo, seleção continuada, treinamento continuado, demissão continuada, até você formar uma grande equipe e auditoria continuada. Viva o comando e controle, viva o microgerenciamento. Eu desafio quem me mostrar uma organização bem-sucedida e sustentável, de vida longa, na humanidade, em toda a história do mundo corporativo, que não tenha uma autoridade forte, que não tenha um comando forte, que não tenha estrutura piramidal, que não tenha estrutura hierárquica, que não tenha comando e controle e que não tenha, em muitos casos, microgerenciamento. Eu desafio. Não adianta você vir com uma empresa lá no interior dos Estados Unidos ou uma empresa no interior do Rio Grande do Sul e uma vez você disse, olha, eles estão fazendo isso. Eu tenho um caso no interior do Rio Grande do Sul que em um determinado momento, por motivos variados, o dono da empresa resolveu implantar todas essas bobagens que o pessoal fala de não tem organograma, não tem chefia, tem só grupos. E a empresa dele, ao longo dos anos, está murchando, murchando, murchando e vai desaparecer. Que triste. Então, não. Sabe por que eu desafio você a me mostrar um exemplo? Porque não tem. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque não existe. E uma alusão especial ao treinamento. Treinamento continuado é algo que parece que já desapareceu das empresas. Ninguém mais fala em treinamento. O RH diz, não, treinamento não é comigo, mas com quem é treinamento? Treinamento, eu preciso dizer isso de novo? Preciso? O óbvio precisa ser dito. Treinamento é um dos pontos mais importantes de qualquer empresa. Então, o treinamento precisa não somente treinar as pessoas na parte técnica, mas precisa treinar os empregados para eles serem homens e mulheres de verdade, como eu disse no vídeo do Starbucks. Lá eu citei o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que disse, em um determinado momento, diante de um escândalo com um jogador seu, na noite paulista, ele disse, aqui no Brasil, pela estrutura de vocês, a gente não precisa, os treinadores, não precisam apenas treinar os atletas na parte técnica e física, eles precisam treiná-los para serem homens. E assim eu digo para você, gerente de RH, CEO, dono da empresa, é preciso ter algum treinamento continuado na empresa, em vida, em família, em religião, em Deus, em finanças pessoais, para que você transforme aquela horda de pessoas mal comportadas, que não são estes aqui, você transforme-os em homens e mulheres de verdade, que entendam que precisam vir trabalhar, que precisam se cuidar e que precisam cuidar dos colegas e que precisam cumprir padrões. Paulo Mubarak gravou o episódio 67, domingo, 9 de fevereiro de 2025.